Hoje vamos bater um papo muito descontraído sobre 5 dicas que vai mudar a sua vida. Essas dicas aqui, tá? Você que está começando agora, principalmente para as pessoas que estão começando agora na confeitaria, tem aquele medo. Poxa, eu vou ingressar agora na confeitaria agora, o que é que eu faço? Será que as pessoas, o que as pessoas vão falar a respeito do meu bolo, a respeito da minha torta? Poxa, será que vai ser bem aceito? Será que vai ser bem visto? E a aula de hoje é justamente sobre isso, tá bom? Sobre aquele medo que a gente tem na hora de iniciar, quando a gente vai iniciar na nossa carreira de confeiteiro. Porque às vezes muitas pessoas acham que pelo fato de você fazer bolo, você não trabalha. Às vezes as pessoas perguntam assim, poxa, você só faz bolo, você não trabalha? Acha que isso aqui não é trabalho, mas a confeitaria é trabalho sim, tá? Então hoje a gente vai bater esse papo aí muito descontraído, tá? Eu separei aqui 5 tópicos, tá? Que é o que a gente enfrenta no dia a dia, né? O que a gente enfrenta aí quando se trata de iniciar na carreira da confeitaria, a gente encontra vários empecilhos e isso aqui é uma das coisas que a gente morre de medo. Por isso que eu separei aqui, que é algo que eu tirei isso aqui baseado no que aconteceu comigo e por isso que eu estou trazendo para vocês hoje aqui. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com isso aqui, tá? Vamos lá? Eu separei 5. Tá, vou começar por essa primeira aqui, que é o medo de ser inconveniente. O que é o medo de ser inconveniente? Muitas das vezes, não sei se isso já aconteceu com você de ir numa loja, né, numa loja de roupa, de calçado, e ter aquela vendedora lá que poxa, compra esse sapato, compra essa camisa, dividimos até 10 vezes um cartão, você quer fazer o seu cartão de promocional, você leva que combina com você. Então, muitas das vezes, o nosso medo é de ser daquela lojista lá que é inconveniente, de poxa, leva que combina, dividimos não sei quantas vezes o cartão, poxa, é legal, combina com você. Isso é muito chato, tá? Eu confesso que isso é muito chato, eu não gosto disso quando eu entro numa loja, por exemplo, para comprar uma roupa ou para comprar um calçado, e essa pessoa me força muito a comprar, eu saio da loja porque eu não gosto. E muitas das vezes a gente carrega isso para a vida da gente, né? Poxa, eu estou começando agora na confeitaria, e agora, o que é que eu faço? Será que eu ofereço o meu bolo para alguém? E agora, será que se eu falar do meu bolo para aquela pessoa, será que eu vou estar sendo inconveniente? Será que se eu falar para aquela pessoa que eu faço o bolo, que o meu bolo é bom, será que eu estou sendo inconveniente? Então, isso aqui é algo que paralisa a gente. O medo de ser inconveniente, o medo de oferecer, o medo de falar para as pessoas, olha, comecei a fazer bolo, olha, meu bolo é legal, olha, se precisar, quando fizer algum aniversário eu faço o bolo, se quiser contratar o meu serviço, eu estou à sua disposição. E, gente, para você vender bolo, você não precisa ser inconveniente, tá? Você não precisa ser inconveniente, você só precisa falar para a pessoa, olha, estou começando com um negócio novo agora, estou começando a vender bolo, tá? Se porventura você for fazer um aniversário, eu faço bolo e se você quiser contratar o meu serviço, eu vou te mostrar algumas fotos aqui e deixa lá, tá? Não precisa você insistir, porque aniversário é algo que as pessoas fazem, festinhas de final de semana, aniversário é algo que as pessoas fazem constante. Uma hora ou outra, essa pessoa aqui ela vai entender que você está fazendo bolo e vai contratar o seu serviço. Então não seja inconveniente, não queira mostrar para as outras pessoas que você faz bolo, que o seu bolo é bom. Não, as pessoas elas vão ver ao decorrer do tempo. Então, assim, esse é o nosso medo de ser inconveniente. Ah, poxa, será? Será que é legal? Será que a pessoa vai gostar? Será que eu não estou sendo persuasivo demais para aquela pessoa? Gente, vocês têm que entender que isso aqui é totalmente diferente de um lojista, por exemplo, de uma roupa, tá? Isso aqui é um bolo, o seu serviço que você está vendendo para aquela pessoa um autosserviço. Então é muito importante você se ligar nisso aqui, ó. Não seja inconveniente, mas apresente para a pessoa o teu trabalho, o seu bolo, o seu autosserviço, que eu tenho certeza que uma hora ou outra essa pessoa ela vai contratar o seu autosserviço ou até mesmo o seu bolo, tá? Outra coisa muito importante é isso aqui, ó. Fale do seu produto, tá? Você precisa falar do seu bolo, do seu produto. O que é falar do seu bolo, do seu produto? Muitas das vezes a gente, como a rede social é algo aí que ganhou o mundo, né? Muitas vezes você faz um bolo confeitado e coloca lá, por exemplo, no seu Facebook. Fiz um bolo e coloquei lá. Poxa, mas fale do bolo. O que é que tem no bolo? Poxa, é um bolo Floresta Negra, ele vai brigadeiro com morango, quanto que é o bolo que você está vendendo, qual o sabor, né? Qual o toque especial, você precisa falar sobre ele, porque as pessoas é muito aquilo que ela vê.
Se ela vê que você postou um bolo lá, poxa, bolo de brigadeiro, por exemplo, preço promocional, por exemplo, bolo brigadeiro com morango, massa chiffon de chocolate, toque especial, com efeito do wave cake, o degradê, as pessoas precisam entender o que é aquilo. Você precisa transmitir a sua mensagem. Qual que é a mensagem que você quer transmitir para o mundo? Poxa, você só quer colocar um bolo lá para que as pessoas curtem? Ou você quer vender o seu serviço para aquela pessoa? Tá? Quando você passa, vamos botar lá na roupa, quando você passa numa loja, tá lá, Boves com roupa com 50% de desconto, calça jeans, não sei o que, então lá tá especificando o que é. E aquilo ali aguça a curiosidade, fala, poxa, que legal, uma calça jeans, 50% de desconto, eu vou ver. Né? Mesma coisa o nosso bolo, você vai postar um bolo no Facebook, por exemplo, coloca lá, faz a descrição do seu bolo, passe a mensagem para que as pessoas entendam que você de fato vende bolo, que seu bolo é gostoso, que sua massa é chiffon, que a sua massa é amanteigada, ou que seu recheio o seu chocolate é belga, é chocolate puro, as pessoas precisam entender. Então essa mensagem você precisa passar para as pessoas, tá? Não simplesmente faça o bolo e joga lá como se para as pessoas só curtir, não, você precisa identificar que tipo de bolo você está vendendo, que tipo de serviço, qual que é a mensagem que você quer passar para a pessoa. Isso aqui é muito importante, é por isso que é muito importante você falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre a qualidade do seu produto, tá? E outra coisa, número 3, faça teste antes de oferecer, tá? Então, você que está começando agora na confeitaria, faça sempre testes. Ah, chefe, eu vou começar agora na confeitaria, mas eu quero vender bolo. Tá, você quer vender bolo? Beleza, não tem nenhum problema nisso. Mas primeiro você precisa fazer o teste antes. Faz o teste na sua casa, testa a massa, vê se a massa tá boa, vê se está com qualidade, vê se o seu recheio está gostoso. E aí depois você vai aí fazer um teste em casa, reúne a família, faz um bolo para o filho, para o neto, para o avô, para o tio, para o pai, para a mãe, né? Come todo mundo ali. Poxa, o que é que vocês acham dessa massa, do recheio tá gostoso? Será que eu consigo vender? Tá? E outra coisa muito importante você que está começando agora, antes de fazer o teste, você precisa fazer um cardápio para trabalho. Poxa, fiz o teste, tá gostoso. É por isso que eu sempre falo para as minhas alunas o seguinte: comece sempre pelo básico, né? Uma vez eu estava trabalhando numa empresa e aí eu estava nessa vibe de querer aprender, de querer, poxa, evoluir, de querer fazer coisa nova, fazer decoração nova. Eu cheguei pro meu patrão e falei assim: chefe, cara, eu quero aprender algo novo. Quero aprender uma decoração nova, um bolo novo. Poxa, eu preciso aprender. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou: ó, faz o seguinte, faça o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Gente, faça um cardápio bom, né? Um cardápio pequeno para você que está começando agora. Não queira se entuiar aí de produto, de trabalho. Poxa, eu tenho muito trabalho, vou fazer aí 50 tipos de recheio, 50 tipos de massa, 50 tipos de decoração, sendo que você ainda está começando na confeitaria. Então comece sempre pelo básico. O básico bem feito é implacável e todo mundo gosta, né? Por exemplo, feijão com arroz é o básico bem feito. Todo dia você come feijão com arroz, não enjoa. Mesma coisa é um recheio bom, uma massa boa, né? Um chantininho gostoso, um chantilly bom. Então tudo isso, gente, agrega valor, tá bom? Então, faça o teste antes. Faça o teste, come com a galera, ofereça aí para os seus amigos, fala: olha, experimenta essa massa se tá boa, experimenta esse recheio se tá gostoso, faz um teste. Ó, eu tô começando com bolo agora, se acaso você gostar e amanhã ou depois tiver algum aniversário, se você quiser contratar o meu serviço, né? Poxa, que legal. Então aí você está fazendo um teste. Não adianta nada, você está começando agora na confeitaria, chega uma pessoa e fala: olha, eu quero fazer um bolo com tema pinguim do Alasca, por exemplo. Poxa, mas você não sabe nem fazer um alisamento perfeito ainda. E aí você, querendo ganhar aquela grana, vai lá e pega a encomenda do bolo, né? E aí você vai na expectativa que vai conseguir fazer o bolo e muitas vezes você não consegue entregar aquele serviço de qualidade para o seu cliente, né? Ou seja, você nem ganhou o cliente, já perdeu. Porque automaticamente, quando você oferece um trabalho mal feito para o teu cliente, a melhor resposta que ele te dá é quando ele não te pede mais, ele não faz mais encomenda contigo. Então, isso aqui é uma resposta que ele está dando: olha, eu não gostei.
tá? Então, muito cuidado com isso. Então, faça o teste, experimenta, faça o teste de massa, de recheio. Poxa, esse recheio combina com esse recheio, essa massa combina com esse recheio, então esse cardápio eu quero. Faz aí, para você começar, comece com 3 tipos de massa e 3 tipos de recheio. Pronto, é o suficiente. Comece com 3 tipos de massa, 3 tipos de recheio, você aí de fato vai conseguir aí agregar os outros no decorrer do tempo. Então é muito importante isso, tá? E aqui, no quarto ofereça o seu produto, né? Ofereça. Você já fez o teste aqui, tá gostoso, tá com qualidade, a massa tá boa, a minha decoração tá legal e agora tá na hora de você vender o seu produto, tá? Agora você vai oferecer para as outras pessoas o seu serviço, o seu autosserviço. Olha, meu bolo é assim, é gostoso, tem qualidade, experimenta esse pedaço, vê se tá bom, né? E aí as outras pessoas vai começando a fazer aquele trabalho de boca a boca, um fala para um, outro fala para outro, um fala aí, ó, o bolo dela é bom, eu recomendo, o outro fala, poxa, o bolo dela é bom, eu recomendo. Então, tudo isso aí agrega valor. Então, depois que você aprendeu a falar do seu produto, você fez o teste da massa, tá gostoso, e aí está na hora de você vender, de oferecer seu autosserviço. Mas seja humilde no começo, quando você está aprendendo, tá? Seja humilde. Por quê? Porque você está começando agora, então é tudo muito novo, tá? Tudo muito novo. O bolo confeitado para você ainda é novo. Então vai ter perrengue que você vai passar na confeitaria aí, que vai dar vontade sim de desistir. Poxa, meu chantilly tem hora que não monta, poxa, eu não consigo fazer um liso perfeito, poxa, eu não consigo fazer uma quina perfeita. Então comece pelo básico, faça o básico sempre bem feito, que isso funciona, tá? Faça o básico sempre bem feito, ofereça o seu serviço, o seu autosserviço para as outras pessoas. Eu tenho certeza aí que as pessoas vão gostar do teu trabalho. E outra, crítica, tá? Não pense que você não vai ser criticada por você estar oferecendo bolo, estar trabalhando com bolo, que você vai ser criticado sim. Infelizmente, isso acontece, tá? Você vai ser criticada, pessoas vão falar, como eu falei lá no começo, poxa, você trabalha por fora ou só faz bolo? Porque as pessoas acham que o bolo, ele não é um serviço, tá? Então você vai ser criticado sim. No começo, quando eu comecei a gravar vídeos aqui para vocês, por exemplo, poxa, eu fui muito criticado por isso. Poxa, você não leva jeito, isso não é para você, poxa, não tá legal, precisa melhorar. Então a crítica, ela faz parte do processo, tá? Então fique muito atento com isso. As críticas, ela faz parte do processo. Não desanime nas primeiras críticas que vêm, tá? Mostre para as pessoas o teu serviço, que aí as pessoas vão passar a acreditar de fato em você. A galera tá caladinha aí? Será que vamos acabar a live aí e a galera não vai falar nada? Certo, galera? Então, essa é uma dica muito importante que eu percebi que vocês precisavam ouvir isso. Porque na nossa caminhada a gente vai de fato... Vou ler o comentário. Pode falar. Cíntia Pereira, boa noite, chefe. Eu nasci em Ibirapuera, mas moro em São Paulo, Carapicuíba. Carapicuíba, mora perto dos meus irmãos lá em Carapicuíba. Boa noite. Boa Thalita, cheguei agora. Ah, Thalita, tudo bem? E a Ciara Maria, boa noite, chefe. Boa noite, tudo bem? Suas aulas. Ah, que legal. Márcia Maria, boa noite, gente. Acabei de chegar. Boa noite, chefe. Boa noite, Adelma. Boa noite, Márcia. Boa noite, tudo bem? Marta SG, boa noite, chefe equipe. Sou de Minas Gerais. Minas Gerais. Maria Auxiliadora, trabalho e dedicação e carinho com os clientes. Exatamente. Esse é o segredo do sucesso. A Marta está falando assim, Teresina, boa noite. Teresina, Piauí. Boa noite, chefe. Cheguei agora. Perdi muita coisa? Não, perdeu não. Essa aula vai ficar gravada de qualquer forma, tá bom, galera? Vocês assistem quando vocês quiserem. Lânia Maria, boa noite. Boa noite. Tudo isso aqui, galera, é muito real, tá? Então é por isso que é bom. Essas aulas é legal, é esclarecedora. Por quê? Porque a gente acha que a gente não vai ter crítica, por exemplo. Poxa, eu vou começar... Quando você falar para as pessoas, por exemplo, pelo menos, por exemplo, para os seus amigos. Gente, eu fiz um curso e eu vou começar a fazer bolo. E os próprios amigos vão falar, não sei se você leva jeito para fazer bolo. Aí você, poxa, a massa não tá boa, o recheio não tá bom. E tudo isso é um processo. E no decorrer da vida você vai aprendendo de fato isso, tá? E o quinto tópico e o último é faça foto. Faça foto do seu bolo. Poxa, fez um bolo, tá bonito, tá bacana? Tira foto.
procura um lugar bonito, um posicionamento legal, tira foto do seu bolo. Por quê? Porque essas fotos que você tira vai servir de cardápio para você. Vai servir aí para você fazer um cardápio, vai servir para você aí mostrar para as pessoas o teu trabalho, né? A gente sabe que as redes sociais, o Instagram, o Facebook é uma das ferramentas muito importantes hoje para a gente vender. Então faça uma foto bacana, tira foto, posta no Facebook, faça todas aquelas descrições que eu falei para você de falar do seu produto. Poxa, você fez uma foto de um bolo bacana, postou lá. Tomar água aqui. Fez uma foto de um bolo bacana, postou lá, fez a descrição no bolo, olha, meu bolo é de sabor tal, X, gostoso, a massa é disso, a massa é aquilo, a massa é manteigada. E essas fotos aqui, ela vai servir para vocês futuramente, para um cardápio virtual ou até mesmo um cardápio físico para você mostrar para o cliente de vocês, tá? E aqui você manda a foto, o cliente fala assim para você, poxa, eu queria um bolo, mas eu estou sem inspiração. Essas mesmas fotos você envia para o teu cliente, olha esse bolo que eu fiz semana passada, dá uma olhada, o que é que você achou? E aí a pessoa lá do outro lado, o teu cliente, ela vai ter uma clareza, vai falar, eu quero um bolo semelhante a isso. Tem alguma coisa para mim trazer relacionado a isso? Aí você usa a criatividade e trabalha um bolo relacionado. E aí você vai criando aí o seu cardápio, aí você vai criando aí a sua cartela, a sua carta de cliente, aí você vai criando aí a sua rede de contato e ampliando. Isso aqui vai fazer com que você se torne uma confeiteira ou um confeiteiro de sucesso. Então, é muito importante. Essas fotos na rede social? Isso é muito bom. A rede social hoje é tudo. Por exemplo, quando eu comecei... Forma um álbum lá, né? Isso, forma um álbum. Você forma uma vitrine virtual. Tá lá uma vitrine. É a mesma coisa de você ir numa padaria e ver uma vitrine de bolo e de doce. Mesma coisa é o Instagram, por exemplo, ou o Facebook, por exemplo. Muitas das vezes a gente posta... Gente, uma das coisas muito importantes que eu queria falar para vocês é o seguinte, muitas das vezes a gente tem o nosso Facebook, o nosso Instagram, a gente posta foto de balada, de rolê, de família, não tem nenhum problema nisso, tá? Mas se tratando, para gente que quer começar um negócio, para você que quer começar aí, de fato, uma carreira na confeitaria, você precisa mudar isso, você precisa usar suas redes sociais para falar do seu produto, para mostrar, olha, eu vendo bolo, olha, o valor do meu bolo é X. Porque tem muita gente, eu acho muito ridículo quando a pessoa fala assim, quanto que custa o seu bolo? Aí outra pessoa, o dono do bolo fala assim, me chama no inbox, me chama no privado. Gente, fala do seu valor, tá? É muito legal, é muito importante que as pessoas entendam o seu valor, o valor do bolo, quanto que custa na real, tá? Não faça isso, me chame no inbox, me chame no privado, tá? Porque tem muitas pessoas que têm vergonha de falar o valor do seu preço. Fala o valor do seu serviço. Tá? Olha, o meu bolo, hoje ele está no valor de R$50, o quilo do bolo. X fatias por X reais. Fale do valor, tá? Porque traz mais uma clareza para o cliente de vocês, isso é muito importante. Maria está falando que, chefe, um dos meus problemas é qual massa combina com determinado recheio. Exatamente. Márcia, não tem uma regra, a Márcia que falou, né? Márcia, não tem uma regra de combinação, por exemplo. Eu utilizo aí diversos recheios, misturo com várias massas e dá certo. Então, assim, depende muito do paladar. Você tem que... uma das coisas que você pode fazer, que vai te ajudar muito, é você perguntar ao seu cliente qual sabor de massa ele gostaria. Por exemplo, o cliente te procura para fazer um bolo e ela pergunta assim, nossa, eu queria um bolo. Aí você pergunta para ela, é para criança ou para adulto? A pessoa vai falar, é para criança. Você tem preferência de massa? O cliente vai falar, eu queria um bolo de brigadeiro que combina mais com criança. E aí a gente já sabe que o brigadeiro ele combina com a massa de chocolate, tá? E aí você, poxa, então brigadeiro e chocolate. É para adulto? Tem um sabor específico? Tem. Eu queria um bolo de massa. A cliente, você pergunta para o cliente e ela te dá a resposta, tá? Então não tem uma regra. Eu sei que, um exemplo, brigadeiro, por exemplo. Tem cliente que gosta de brigadeiro com a massa branca, por exemplo. Tem cliente que gosta de uma massa de chocolate com recheio de prestígio, por exemplo, ou com recheio de massa branca. Então, é muito relativo. E o legal é você perguntar para o teu cliente o que ele quer, de fato. Eu sei que as pessoas mais velhas gostam de um bolo de fruta. Eu gosto de bolo de fruta. Por exemplo, abacaxi com coco. O que acenta um abacaxi com coco? Com a massa branca, tá?
assenta também com a massa de chocolate, fica gostoso também. Então, isso aí você tem que perguntar para o cliente de vocês, tem que ser aberto, tem que vender uma ideia para o cliente de vocês e ela vai te dar as respostas. Tipo, por exemplo, o cliente entra em contato contigo e pede um bolo. Tudo bem, Maria, eu queria encomendar um bolo com você. Você vai falar para ela, tem preferência de sabor? Ela vai falar, eu não sei, é para um bolo para minha filha de 8 anos, por exemplo. Aí você já se liga, poxa, brigadeiro com massa de chocolate. Você vai falar, olha, para criança geralmente é brigadeiro com massa de chocolate. Ela, isso, legal. E decoração, você tem? Você pergunta para a cliente de vocês. A cliente de vocês é que vai dar a decoração para vocês. Não você oferecer a decoração que vocês acham que é, por exemplo. A cliente vai falar, mas eu não tenho ideia. Aí você vai falar para ela, olha, tem alguns bolos aqui que eu faço, eu vou te mandar algumas fotos, você dá uma olhada, vê se você se identifica. E aí você me envia as fotos para essa pessoa, ou envia o seu Instagram para a pessoa olhar, e de lá a pessoa vai falar, eu quero um bolo da Barbie. Eu quero um bolo da Mini. Eu quero. E aí a cliente vai te dando sugestão e você vai catando aquelas sugestões e você consegue aí executar um trabalho para o cliente. Ou seja, quem te dá todas as ferramentas para você trabalhar é o teu cliente. Então aprenda a dialogar com o seu cliente, a conversar com ele. Não tenha medo. Lembra da insegurança e do medo? Isso aqui acaba paralisando a gente. Até mesmo na hora de fechar uma encomenda, isso atrapalha. Até mesmo de fechar um evento, por exemplo. Poxa, a cliente ela te procura para fazer o aniversário de 15 anos da filha dela. Sabe que aniversário de 15 anos é bastante coisa. E aí a pessoa vai lá na sua casa te procurar e se você não tiver clareza, tiver insegurança e medo de ser inconveniente, a pessoa, consequentemente, ela não vai fechar com você. Então mostre para a pessoa, olha, minha massa é essa, faz uma amostra e mostra para a pessoa, fala, olha, experimenta essa massa, experimenta esse recheio, vê se está bom. E aí a pessoa vai comer, vai falar, nossa, eu gostei da massa, gostei do recheio, é isso que eu quero. Então, toda essa dinâmica que você precisa ter para você ter... Tem cliente que já vem com o produto na cabeça dele, o recheio, a massa que ele quer. Exatamente. Às vezes nem combina, mas a gente tem que aceitar. Exatamente. O cliente, ele já vem... O cliente, quando ele vai fechar uma encomenda com você, ele já vai com o bolo dele formado na cabeça. Brigadeiro com morango, prestígio com coco, doce de leite com abacaxi. Eu quero um doce de leite com abacaxi. Eu, particularmente, eu não gosto de doce de leite com abacaxi. Eu não gosto de fazer bolo de doce de leite com abacaxi. Eu acho que não combina, mas é eu. Mas o cliente que vem encomendar para mim, ela gosta, e aí? Eu tenho que fazer, não tem nenhum problema nisso. Então, a cliente ela vai te dar sugestão desde que você perca o medo e a insegurança de falar com essa pessoa. Se a sua massa estiver boa, seu recheio estiver bom, se você agora já sabe tirar uma foto bacana, já testou todos os seus produtos, você tem que perder o medo e a insegurança de oferecer o seu serviço. A Cleide Benedito está falando assim, boa noite, tenho uma encomenda de bolo da Moana, estou com muito medo. Exatamente. Aí entra aquele quesito, né? Poxa, você consegue fazer o bolo da Moana? Se já testou ele antes? Já fez ele alguma vez? Tá? Se você já fez ele alguma vez, já testou, deu certo, então não tem nenhum problema. E se você não testou ainda, não deixe também para testar no bolo do seu cliente. Você está falando que é a primeira encomenda dela. Exatamente. Não deixe para testar. Quem falou aí? A Cleide. Cleide, não deixe para testar a sua decoração no bolo do seu cliente, pelo amor de Deus, tá? A primeira encomenda. Isso. Mas aí teste antes num bolo fake. Teste antes em qualquer um outro bolo. Do seu cliente você não tem que testar. Poxa, meu primeiro bolo eu vou testar logo no bolo do cliente. Não, teste antes. Faz uma massa, testa. Pega o chantilly, testa a decoração. Tá legal? Tá bonito? Essa coloração, esse glitter que eu vou usar, esse bico que eu vou usar, pronto. Aí você aplica de fato no bolo do seu cliente. Porque muitas vezes você pega esse bolo da Moana, né? E aí, às vezes, você não consegue de fato fazer, entrega um produto, um autosserviço de qualquer jeito para a pessoa que te encomendou e muitas das vezes essa pessoa nunca mais volta a te procurar porque não saiu da forma que ela imaginava que ia sair. Então, teste antes, tá bom? Compre um chantilly, gaste aí um dinheiro, a princípio você não vai ganhar dinheiro porque você vai comprar um chantilly, por exemplo, para testar. Testa ele, vê se ficou bacana e depois você aplica no bolo do cliente de vocês. Os outros ingredientes ela não vai perder, né? Ela só vai tirar um pouquinho para usar em uma receita. Exatamente. Então, teste antes, tá?
Nunca pegue encomenda se você nunca fez bolo. E aí vai uma dica para você. Se você nunca... Márcia Nogueira. Aí vai uma dica para você. Se você... Rapidão. Para mim não perder o raciocínio aqui. Aí vai uma dica para você. Se você nunca fez bolo, tá? Não deixe para testar o seu bolo. Não deixe para testar a decoração no bolo do cliente. Não faça isso. Porque você vai perder o cliente, tá? Vamos lá? Pode mandar agora. Márcia Nogueira está falando, boa noite, adoro a sua explicação, tenho aprendido muito. Ah, obrigado, que legal que você tem aprendido. A Carla Cristina está falando assim, faço bolo há algum tempo, as minhas amigas adoram e me indicam, mas fico tão insegura que nem vou a uma festa onde o bolo tenha sido feito por mim. Isso aí já aconteceu comigo já, tá? Então pode ficar tranquilo, não foi só com você não. É prazer, aconteceu comigo também. Eu já fiz um bolo também, logo na minha carreira, gente, na carreira de confeitaria, por exemplo, quando eu iniciei num ramo de confeitaria, eu já cometi todos os erros possíveis que você possa imaginar, desde solar a massa, desde acabar o ingrediente, eu mandar aí bolo solado, assim, poxa, acabou o ingrediente, gastei o dinheiro e agora não tenho mais dinheiro para fazer um outro bolo para o cliente. Poxa, chamo por Deus, falo, meu Deus, me abençoa e vai esse bolo mesmo, entendeu? Então, assim, mas não era porque eu queria, é pela falta de experiência. Então, assim, tudo que você possa imaginar dentro da confeitaria, desde recheio vazando no bolo, desde decoração, de finalização mal trabalhada, desde decoração mal acabada, tudo isso já aconteceu comigo. Então, é por isso que eu estou passando para vocês isso aqui, tá? Se eu tivesse essa explicação e essa clareza quando eu comecei na confeitaria, eu confesso para vocês que eu não tinha cometido os erros que eu cometi no passado. Então você está tendo a oportunidade de ter uma pessoa aqui que fala para vocês, que fala a mesma linguagem de vocês e mostra para vocês o caminho que deve seguir, tá? Então, para você que está gostando dessa aula aí, não deixe de curtir, tá bom? Não deixe aí de compartilhar essa live para mais pessoas. Galera, vamos fazer o seguinte, pega essa live, compartilha para as pessoas, manda para o grupo do WhatsApp, manda para a pessoa que você acha que deveria estar nessa live e não está, manda para a pessoa que você gosta, isso é muito importante. Não deixe de apertar o sininho para receber as notificações todas as vezes que a gente for dar aula aqui, tá bom? Então, galera, é mais ou menos isso. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, a transparência, tá bom? Tem mais perguntas? Manda aí para nós. Fabiana Jardim, no meu AV, pensei que não fosse certo colocar o valor do bolo junto com a foto na divulgação. A Márcia está falando, essa é a opinião da Fabiana, viu? Ela acha que não era legal colocar. Assim, eu particularmente, por exemplo, eu acho legal colocar o valor. Por quê? Porque muitas das vezes é muito chato a pessoa falar, quanto que custa o bolo? Poxa, você precisa criar ali, não criar um tumulto, mas criar uma certa, curiosidade. Você falou o valor, você está sendo transparente para aquela pessoa. Esse é o meu ponto de vista, tá? Assim. Não precisa exatamente colocar o valor, mas quando alguém perguntar... Isso, se alguém perguntar... Exatamente, não precisa necessariamente, por exemplo, colocar o valor lá. Mas se a pessoa te perguntar lá no comentário, quanto que custa o quilo do bolo, não custa nada você falar, tá? Porque você falando, você está dando clareza para as outras pessoas também. Isso é muito importante, eu acho muito legal isso, tá? Tem pessoas que têm medo de colocar valor. A Márcia Maria está falando, então eu faço certo, eu pergunto tudo. Exatamente, você está no caminho certo. Maria, muito obrigada pelas suas orientações, dicas, estou me aperfeiçoando cada vez mais. A Ayla, ela está falando assim, eu trabalho com 2 tipos de massa e 3 opções de recheio no meu cardápio. Eu trabalho com 2 tipos de massa e 3 opções de recheio no meu cardápio, que fica mais fácil para o cliente, né? Exatamente, exatamente. A Ayla está fazendo corretíssima. Por quê? Porque não adianta nada você ter um cardápio aí com 10 tipos de recheio, 10 tipos de massa, e você não conseguir executar com êxito, com propriedade aquelas receitas. Então você vai acabar se atrapalhando. Tem muita receita. O cliente muitas vezes, você oferece aí uma massa diferenciada para o teu cliente, ela quer aquela massa, só que você não tem um produto, você vai ter todo o trabalho da logística de ir no supermercado, comprar, vai em casa de festa, muitas vezes não encontra e você perde o dia rodando. Então é muito bom para você que está começando agora ter, sim, um cardápio reduzido, com poucas receitas, e aí depois que você vai aumentando aí a sua carta de cliente, as opções para o seu cliente, você vai aí melhorando a sua receita, trocando massas, fazendo testes, e aí você segue a vida. Mas é sempre bom ter um cardápiozinho bem reduzido para você aí não se perder na caminhada também, e isso cansa, gente, ó.
Muitas das vezes, quando eu fazia bolo, né, que hoje eu não tenho muito mais tempo de fazer, quando eu fazia bolo, gente, é muito chato. Muitas das vezes você faz uma massa e essa massa ela leva um tempo, meia-noite, 1 hora da manhã. Eu acredito que muitos de vocês aqui já foram dormir 1, 2 da manhã esperando o bolo assar ou esperando o recheio esfriar para você montar o bolo para no outro dia ter que entregar cedo para o cliente. Se acontece muito, já aconteceu comigo, com certeza já aconteceu muito com você também. Então o cardápiozinho reduzido é a melhor opção. Mas também tem aquele cardápio, às vezes o cliente vem com recheio que a gente sabe fazer e esse recheio acaba entrando no nosso cardápio, né? Exatamente. Para gosto do cliente, ele tem um recheio que sabemos fazer e é o que não está no nosso cardápio, mas ele quer. Exatamente. A gente pode agregar. Isso, existe variedades de recheios de massa, isso aí existe muito. Só que o tradicional, o que o cliente mais pede é brigadeiro, prestígio, ninho, sensação é o brigadeiro com morango, acho que é isso. Isso aí, o doce de leite, abacaxi também. Então, a galera pede muito pouco. Então, você tem que ter 3 a 4 massas disponíveis para o teu cliente e 3 a 4 recheios disponíveis. E aí você não se perde, você tem aí uma carta de... A Juscelene Pereira está falando assim, chefe, me tira uma dúvida. Massa de chocolate e o recheio de abacaxi com coco. Essa massa de chocolate pode ser molhada com a calda do abacaxi? Fica boa? Fica também, só que a calda tenta quebrar um pouco o gosto da calda de abacaxi. Porque é o seguinte, não sei se você cozinha o seu abacaxi com açúcar, né? Se você não cozinhar com açúcar, você precisa colocar um pouco de açúcar para cozinhar. E se você cozinha, cuidado muito com açúcar, porque eu particularmente, minha mulher não gosta, mas eu gosto de cozinhar o abacaxi com bastante açúcar. Eu gosto de caramelizar o abacaxi. Tem pessoas que já não gostam. Então dá sim para molhar, dá para molhar tranquilamente. Aí você coloca uma canela em pau junto também, ferve junto, fica gostoso do mesmo jeito, tá? E calda é opcional. Só um momento, calda é opcional. Eu trabalho muito com leite condensado e água, tá? Mas tem leite que a galera coloca, tem a calda calda de laranja que a galera faz, tem a calda de canela que a galera faz, tem a calda 3 leites que a galera faz. Então tem uma variedade de calda aí, e aí você vai fazendo o que mais agrada o paladar do cliente de vocês. Vamos lá? Tem mais aí? Andréa Ferreira, as críticas construtivas são boas, a gente cresce. Isso, cresce, dói, mas cresce. A Ivani Cardoso, é verdade, chefe, nós estamos começando, a insegurança é grande no começo. Exatamente, é por isso. Cleide Benício, tá bom, vou fazer antes, muito obrigado. Exatamente, teste antes. Cleide lá do bolo. Isso, é por isso que... A Maria... Pode? Maria? Maria Auxiliadora está perguntando qual é o melhor chantilly? Quem perguntou? A Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Eu evito muito de falar as marcas de chantilly, tá? Porque o chantilly, ele é para dar certo. Se não estiver dando certo, algum problema nesse processo que vocês estão fazendo. Só que assim, todo chantilly ele funciona. Tanto o Norcal, quanto o Amélia, o Lalá, tem agora o Flashman, tem o Amélia Gold, que é bom também. Existe uma afinidade de chantilly e todos eles aí funcionam perfeitamente, tá? Galera, é mais ou menos isso. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês, tá bom? Espero ter te ajudado em alguma coisa. Não esqueça aí de curtir o Instagram, tá? O meu Instagram, eu posto lá dicas diárias. Todos os dias tem uma diquinha lá maravilhosa lá para vocês, que vai agregar aí no dia a dia de vocês, que vai agregar aí na confeitaria de vocês. Então, eu peço para vocês curtir o Instagram, porque lá tem bastante coisa legal. O Instagram ele tá aqui embaixo, tá? Tá embaixo desse vídeo aqui. No primeiro comentário, só ir lá, apertar o link direto lá pro Instagram. Curte lá que tem bastante coisa muito legal lá, tá bom? É mais ou menos isso, tá? Muito obrigado. Fique com Deus, uma ótima noite. Não esqueça que todas as terças e quintas, a partir das 8 horas da noite, estamos aqui ministrando lives para vocês, falando a respeito de decorações, de quinas perfeitas, tá bom? E muito obrigado a todos aí. Fique com Deus e até terça-feira.